Então, na semana passada nós estávamos tendo um culto diferente, fora do nosso plano normal, que é a exposição do livro de Atos. Devido à ocasião da Páscoa, era necessário que a igreja entendesse o significado da Páscoa para os cristãos hoje, e assim nós estivemos pregando na semana passada sobre a Páscoa para os cristãos. Espero que tenhas aprendido muito com isso e refletido também. E hoje nós vamos continuar com o nosso plano da pregação do livro de Atos, que é a pregação que nós estamos aqui a acompanhar de forma expositiva. Todos os dias são dias especiais, né? Até hoje é um dia especial, não é? Mas se a igreja ficar pregando todos os dias especiais, então vai abandonar o plano do Senhor e vai ficar seguindo os tópicos de acordo com as datas do mundo. Não pode ser assim, não é? A palavra tem extrema prioridade. Mas não vamos deixar passar esse dia, é um dia especial. Eu queria também parabenizar a todas as mulheres deste ministério, a todas as mulheres em especial as que estão presentes neste lugar, amém? Então, amadas, parabéns ao vosso dia. Não querem salva de palmas para eles? Então, hoje é um grande dia, né? A chuva tentou iniciar lá o dia, tentando nos desanimar, mas infelizmente ela não conseguiu, não é? Não conseguiu. Então, indo já na palavra, abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12, e vamos fazer aqui uma leitura dos versículos 1 até ao versículo 19. Então, diz assim a palavra, a história narrada aqui no livro de Atos, porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Sabemos que a Páscoa dos cristãos é precedida pela festa dos pães asmos, que dura uma semana. Então temos aqui Pedro sendo preso após a morte de Tiago e não podia executar o seu juízo antes que as celebrações da Páscoa terminassem, não é? E guardou Pedro na prisão até com o objetivo de executar o seu juízo, não é? Depois da Páscoa. Tentativa frustrada, né? Mas pelo menos ele se alegrou porque conseguiu eliminar o nosso irmão Tiago, não é? Mas o Senhor tem um plano para todos e cada um tem a sua vez. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja jazia contínua oração por ele a Deus. Tome nota, é o versículo fundamental da nossa pregação hoje, do tema que nós estaremos falando sobre hoje, não é? Continuando, e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite,
estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Pensas a gema já? Tens de pensar assim. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocou a Pedro do lado e despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, isto é, as algemas, se pensar assim. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Menina, você não sabe o que está dizendo. Não é? Já davam para imaginar que Pedro estava tão preso que não havia possibilidade de sair para eles. Estás fora de ti. Mas ela afirmava que era assim. E dizia: eu, seu anjo. E diziam: desculpa, eu, seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquisição aos guardas, mandou-lhe justificar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Amém? Então, é uma história que tem associação com o poder divino. Mas este poder divino é manifestado porque é uma coisa que a igreja fez. A igreja não se tomou por derrotada. A igreja se levantou em oração. Se vocês forem a ver, essa história é bem clara. Quando Pedro sai da prisão, ele vai para a casa de Maria, mãe de Marcos, bate a porta no portão. A menina Rode, quando vai lá ter com ele e vê que é Pedro, volta para lá, dizendo: você não está dentro de si. Quer dizer que a crença entre eles, após a morte de Tiago, era que não era possível você se libertar de Herodes. Como vem, Pedro estava preso por ordem de Herodes, e para ele, em termos políticos, isso tinha muita importância, porque os judeus procuravam a todo custo exterminar este movimento. E ele, como o rei nesse caso, o governador nesse caso Herodes, tinha sim vantagem ao fazer esse tipo de ação, porque ele estaria de bem politicamente com os judeus. Então agradava aos judeus. Por isso que com a morte de Tiago, ele diz: ainda bem, vou perseguir agora as cabeças. Persegue agora Pedro, consegue encontrar Pedro. A história não diz como é que Pedro foi capturado, mas só diz que conseguiu. E lhe prender. Não é? E lhe prender. E entregou
a um conjunto de 4 guardas, 2 que guarneciam de dentro e 2 do lado de fora, para o portão. Quer dizer que a abundância aí não havia como falhar, não havia chance de Pedro sair da prisão. Esse era o plano, porque ele queria tirar vantagem com isso do ponto de vista político, não é? Mas no versículo 5, como disse, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E se vocês reparam para a história, vocês percebem que eles, em termos físicos, não tinham qualquer tipo de confiança que Pedro sairia da prisão. Eles tinham apenas fé que só o Senhor pode fazer isso. Por isso, quando a menina disse, está lá Pedro, disseram, ou você não está bem de cabeça. E ela insistiu, a menina insistiu a dizer, não, está Pedro lá fora. Disseram, você o que viu é um anjo em forma de Pedro. Essa expressão também deixa a desejar para nós. É importante notar que entre os judeus havia crença de que a pessoa, depois da morte, imediatamente era possível ver-se um anjo dessa pessoa, isto é, uma espécie de um fantasma dessa pessoa. Era a crença deles, por isso que disseram todos ali, de forma unânime, visto o anjo dele, não é eu, sou uma questão de fato, tudo bem, mas não é ele. E quando eles decidem dar crédito ao que a menina Rode dizia, vão para fora, Pedro acena, não assim. É interessante isso. Então Pedro está preso, não há nenhum tipo de esperança, de acordo com os homens, que ele possa ser libertado, porque não há ninguém que queria negociar. As autoridades judeias tinham vantagem em eliminar todos os maiorais da igreja, isso era bom. Agora Pedro já tinha sido decapitado, o irmão de João, desculpa, o Tiago. Agora encarceram o Pedro com o mesmo propósito e o Herodes Agripa aqui iria ganhar popularidade. É preciso notar que este Herodes não é o Herodes lá de Jesus, é outro Herodes. Herodes não é nada mais do que um tipo. Então, é um momento crucial para a igreja, é um momento em que vale a pena reparar como os fatos aconteceram. É um momento de reparar para uma igreja que se posiciona com fé e oração contínua. Eles oram sem cessar, porque a única forma que eles tinham é apenas orando. Porque não havia nenhuma influência nem política, porque os que tinham influência política eram os judeus que tinham interesse na morte deles. E muito menos do governo do dia, porque este queria ganhar popularidade entre os judeus. Então eles estavam encurralados. A única confiança que tinham era depositada no Senhor. Era depositada no Senhor. Era uma perseguição que se levantou, como vemos aí. Mas nós aprendemos aqui uma coisa importante: a perseverança na oração. É importante que a igreja persevere na oração. É importante que a igreja ore sem cessar, continuamente, em todas as situações que enfrenta. Eu e você, como crentes, temos que nos posicionar em oração. É importante. A igreja não deve desistir diante das adversidades, mas tem que continuar buscando no poder de Deus, buscando na resposta de Deus. Só Deus pode responder. A oração é uma arma poderosa que nos liga a Deus. A única forma que nós temos de falar com Deus é através da oração. Então, nós não temos que nos render, nós não temos que nos sentir abatidos independentemente da situação. Como o próprio
Jesus disse: orem para que não caiam em tentação. Não nos faltam motivos como crentes para que nós possamos nos colocar em oração. Todos os dias nós temos as famosas astutas ciladas do inimigo. Ele arma contra a igreja, ele arma contra ti, ele arma contra mim, ele arma contra nós. Tudo que ele quer é que você caia. Então é importante que a igreja se levante em oração. É oração de forma perseverante. O que isso quer dizer? Às vezes você não consegue ver nenhum fruto daquilo que você está fazendo, mas tu não tens que parar. Não é? Por isso que a oração perseverante, ela é conectada à fé. A fé é aquela que funciona sem tu ver. Tu não precisas de ver as coisas acontecerem. Porque se vires as coisas acontecerem, então não é fé. Você já viste? Não precisa de manifestar a fé. Então a oração tem que ser uma oração feita com fé, na confiança que só o soberano Deus, ao seu tempo, Ele irá responder. Então nós estamos no momento em que encontramos Pedro encarcerado. Mas uma coisa interessante é, as coisas acontecem de dentro para fora. A transformação começa de dentro para fora. Mesmo o anjo que libertou a Pedro, ele não começou fazendo as coisas de fora para dentro. Foi onde estava Pedro, dentro, depois foram saindo. E todo aquele percurso que ele andou com Pedro, passou os primeiros guardas, depois foram os segundos. Pedro viu as grades de fora que davam acesso à rua. Assim que as grades se abrem e saem, é que ele tem a noção de que não se tratava de uma visão. Até então, Pedro achou que estava tendo uma visão. Percebe? Ele estava com fome um dia, falamos aqui, e depois veio uma visão. E o Senhor disse: come. Mata esses quadrúpedes, todos estão caindo aí, não é? E come. Ele: não, Senhor, eu não como nada desse tipo, nunca comi. Fora de mim que coma alguma coisa imunda. Era uma visão, porque estava com fome. Pedro também na prisão, com toda a ansiedade de ser libertado, era normal que ele pensasse que estava tendo uma visão. Ele mesmo conta aqui, na primeira pessoa, que ele pensou que estivesse tendo uma visão, mas quando está de fora para a rua, é quando lhe cai a consciência que o Senhor mandara o seu anjo para lhe libertar. Então, uma abordagem interessante, de dentro para fora. Então, a nossa oração, ela não pode ser uma oração que é simplesmente de fachada. Aqui, para a irmã Mira ver que eu oro bem. Raimundo, você é quebrada comigo. A nossa oração, ela tem que começar de dentro para fora. Uma oração verdadeira, que não procura nenhuma fama, não procura nenhum elogio, não procura nada que tenha glória para você. Então, depois você vai me dizer, quando você costuma orar, como é que você se comporta. Às vezes entras no teu quarto, começas a orar lá, até o vizinho lá fora saber que você lá dentro está orando. Não é? Pior quando é enxergado. As pessoas vão escutando lá fora, toda hora. É? Então, nós temos que perseverar na oração, sem cessar. É a forma como a igreja tem
a igreja não pode se render a nenhuma situação, mesmo quando não há resultados visíveis. Meus irmãos, não é acerca de nós, é acerca de Deus. Depois vais me dizer quantas vezes você já orou e não teve nenhuma resposta que você queria. Vocês acham que quando Tiago, que a história não é dita aqui, só se diz que ele foi morto por ordem de Herodes, vocês acham que a igreja não orou? E se eles caíssem na experiência de que isso não vai dar em nada, deixa estar, eles iriam se levantar em oração por causa de Pedro? Por quê? Se tinha uma experiência bem fresca, o seu irmão Tiago acabava de ser morto. Mas a igreja não se rendeu a essa situação. Levantou-se e fazia contínua oração. É o que a palavra diz no versículo 5. Fazia contínua oração. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Acreditamos que eles também fizeram o mesmo para Tiago. Mas Tiago foi morto. E mesmo assim não desanimaram e continuaram orando por Pedro. Se eles até afirmaram que menina, você viu fantasma, você. É porque as chances como homem de Pedro ser liberto eram reduzidas, nem passava-lhes pela cabeça, mas não paravam de orar. Então a Bíblia nos traz muitas passagens textuais em que Jesus Cristo, assim como os apóstolos, exortam-nos que nós temos que continuar e fazer uma oração perseverante. E o grande ponto que faz com que nós deixemos de orar tem sido o desânimo. Quando você desanima e acha que não há solução, então você já não tem vontade de fazer nada. E Jesus Cristo, em Lucas 18, disse para os discípulos. E Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E esse desânimo é muitas das vezes motivado Ok, então, amados, não se distraiam. Então, estava a dizer que esse desânimo, na maior parte das vezes, tem origem nas nossas ansiedades. Eu estou ansioso para que o resultado dê certo. Fico pensando tantas vezes nessas possibilidades e quando vejo que não é possível de acordo com a minha mente humana, então desanimo. Filipenses 4, do versículo 6 a 7, diz assim o apóstolo Paulo: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então você fica tão ansioso que depois no final, com a sua mente humana, vai gerar desânimo. Sim. Mas isso vai impactar na sua ação em relação à oração.
você já não terá forças para orar. Se você está desanimado, do que vai? Já chegaste à conclusão, sim, que não vai acontecer nada. Irmã Mira, fechou. Não vai acontecer nada. Efésios 6,8 diz assim: orando em todo tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a igreja é chamada a uma atitude de oração, mas que essa atitude de oração seja oração perseverante, sem cessar, sem se cansar, sem reparar para os resultados. Não diga que tens experiência com esse tipo de coisas e que já sei qual é o resultado, porque você nem eu podemos esquadrinhar a mente do Senhor. Amém? Estamos mediante a mesma situação. O nosso apóstolo Tiago e o outro apóstolo Pedro. Um foi feito oração, mesmo assim foi morto. Outro foi feito oração, o Senhor enviou um anjo para libertar. Então, cuidado com aquilo que você diz que tem experiência. Você não é Deus. Na maior parte das vezes você se torna um juiz e acha que não, esse caso é igual àquele caso. E é comum você fazer julgamento, até aproveitando de ação do irmão, que não, esse não vai mudar, é assim, eu sei. É assim como você pensa. Mas no lugar disso, eu quero pedir para que você transforme a sua mente para um tempo em que você não se rende ao desânimo, em que você ora de forma perseverante, sem cessar. Amém? Então, os textos são bastantes, são muitos, mas nós não vamos limitar a ler todos, mas sim alguns. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 a 18, diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Filipenses 4:4, alegrem-se, esse é regozijar-se. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus, na verdade, ela tem uma fórmula, né, para nós. Não se desanimar, orar sem cessar e dar graças a Deus. Porque essa é a vontade do soberano para nós. Porque quando lemos esses textos, nós encontramos sempre partes comuns. Sempre partes comuns. Então, amados, nós somos chamados a uma atitude diferente. Como disse, os nossos pré-julgamentos não ajudam a nossa fé. Porque encontramos-nos por vezes em situações em que são bem iguais, mas as respostas do Senhor são completamente diferentes. Recordem-se do que nós dissemos no início. Nós estaríamos tendo um ano que estaríamos desafiando, nesse caso, a Deus para que aquilo que diz na sua palavra em relação às nossas ofertas se cumpra. Mas como disse, isto não quer dizer que vai ser cumprido em todos nós. Nós somos todos especiais no Senhor. Todos especiais. Eu fico aqui me perguntando, mas Senhor, o que deu de permitir com que o Tiago
fosse morto por Herodes, mas livrar a Pedro. E qual é a resposta que eu vou ter? Que o Senhor é injusto. Porque é assim como nós pensamos. Devemos respeitar a vontade do soberano. Mas temos que fazer o nosso papel. Nosso papel é esse, de permanecer, de continuar, perseverante. Esse é o nosso papel. A outra componente, quem controla é o Senhor. É o Senhor. Amém? Porque quando preparamos por essas coisas, amados, podemos perder a nossa fé se nós não entendermos que Deus, a Ele é reservado certos poderes que não temos que questionar. Porque se tu abres a Bíblia, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então você depois vê Estevão a ser martirizado, você vê Tiago a ser morto, então você se pergunta, ele não amava a Deus? Amava, então o que aconteceu? Começa já a duvidar, mas a Bíblia será que fala mesmo verdade? Mas é porque você não entendeu que você não pode tomar a posição de Deus. Aos homens cabem os planos. A resposta final vem da boca de Deus. Assim como somos ensinados desde o Antigo Testamento. Vá ver Ezequiel 29. Então, nós temos lições a aprender que tiramos aqui desta atitude da igreja que se manteve perseverante para orar para Pedro, mesmo tendo uma experiência contrária, eles continuam perseverantes. A primeira é que a igreja deve perseverar, sempre, como dizemos, mesmo diante de perseguição, a igreja não deve desistir de orar. A igreja não desistiu de orar. A igreja continua. Então nós também, a igreja hoje, somos convidados e devemos perseverar em nossas petições a Deus. É uma das lições que nós temos que aprender. Devemos continuar pedindo ao Senhor, dependendo do Senhor. Assim como aquela igreja foi. E vemos também que a igreja, de forma coletiva, se une em oração. Na casa de Maria, mãe de Marcos, estavam lá. E não sei quem deu a informação a Pedro, assim que ele foi liberto, foi direto para lá. Acho que essa era uma casa de oração. Amém? A nossa casa tem sido uma casa de oração? Então, quando a igreja está reunida em oração, Deus age de maneira sobrenatural. As nossas orações, elas têm impacto. Amados, nós estamos sempre aqui a dizer, quarta-feira, quando temos aqui oração, ficamos 3 pessoas. Está a ver aqui o nosso número hoje? Está acima do número que costuma estar aqui na quarta-feira. Mas hoje é um dia que está com mau tempo, esteve a chover, mas mesmo assim nós estamos aqui. Mas quarta-feira é triste. É triste. Eu vou passar a pedir à administração para projetar aqui os números das presenças das quartas-feiras em todos os cultos do início, para ganharmos consciência. Administração, por favor, conectarem-se à mídia e darem os dados da presença da quarta-feira
todos os próximos domingos nós vamos apresentar aqui antes para que a igreja ganhe consciência de quanto nós temos nos auto-sabotado. Costumamos estar 11 pessoas, 10 pessoas, 7 pessoas. Mas queremos ser uma igreja com grandes impactos. Uma igreja forte. Então somos chamados aqui a uma mudança de atitude. A coletividade, a estarmos juntos. É importante, claro, que vamos ter ideias diferentes, é verdade, mas o Espírito tem que ser depois de entendermos que aquilo que o Senhor fala é o absoluto e deve prevalecer. Amém? Amém. Outro aprendizado que temos aqui é a intervenção divina. Deus enviou o anjo para libertar Pedro da prisão. Ele é o Deus que responde às nossas orações e súplicas. E não é diferente. Assim como Pedro estava preso lá na prisão, encarcerado. Olha, Pedro não estava só preso. Como foi colocado um grupo de 4 guardas, 2 dentro e 2 fora. E tinham portões de grade. Irmão João, já foi. Então, dizia, tinham 2 portões, aliás, 4 guardas, 2 dentro, 2 fora. Aqui no meio tinha portão e depois tinha outro lá. Mas não só, o próprio Pedro também estava algemado lá onde estava. Estão a perceber? Eu te tranco lá as portas, coloco pessoas a te guarnecerem, mas mesmo assim está algemo também. Estão a perceber? Pedro estava completamente aprisionado. E a primeira coisa que o anjo fez foi, quando chegou, primeiro caíram os algemas para ele ter mobilidade. Depois o anjo disse: prepare-se, pega a sua capa, segue-me. Foi assim. Você também, nessa representação física aqui, por vezes eu e você estamos bem algemados dos nossos problemas, tá? Completamente trancados. Mas quando o Senhor chegar, a primeira coisa que Ele vai dizer é: se prepare para você poder me seguir. Nós temos que andar preparados. Confiamos no Senhor e temos que nos preparar. Essa é a atitude. Não se dará algo a alguém despreparado. Então, Deus, Ele responde às nossas orações e às nossas súplicas. E gostava daqui só saber da igreja se você tem perseverado na oração, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ali, quando achas que já não há nada, tudo não tem como andar de acordo com o que você acha. Nessas situações, amado, você tem orado. Você permanece em oração. E a segunda
como é que a tua célula, porque acreditamos que todos nós fazemos parte de uma célula, como é que a tua célula tem se unido em oração pelos irmãos e irmãs que enfrentam dificuldades. O nosso primeiro lugar, a nossa primeira comunidade, está representada pela célula. Se as coisas não acontecem na sua célula, você não pode esperar que aconteçam aqui na igreja, porque aqui nós estamos reunidos, as células reunidas. Então, também se a sua célula não tem sido um lugar de oração, é tempo para vocês meditarem e transformarem o lugar em um sítio de oração. Amém? Esta palavra vem para que nós possamos entender a importância de orar sempre. Orar sempre. Vem para que nós possamos entender que é importante nós intercedermos uns pelos outros. Por fim, aqui concluindo, a oração é a nossa âncora em tempos de tribulação. Se você está passando por dificuldades, então no Senhor há uma única coisa que você deve fazer: orar. Quando você está passando por momentos de muita bênção, o que você faz? Você entoa um cântico ao Senhor. Não é? É o que aprendemos. Quando estamos passando por momentos de tribulação, nós oramos ao Senhor. Descansamos no Senhor. Então, toda a igreja perseverante, ela experimenta a graça do Senhor. Experimenta a intervenção de Deus. Só temos que nos manter perseverantes na oração. Porque você pode dizer, mas será que eu só tenho que orar e depois viver a minha vida, a minha maneira? Não é verdade. Porque se você estiver a orar, se você estiver conectado ao Senhor, dificilmente você vai viver essa vida à sua maneira. Porque a oração, o Senhor falará consigo. Amém? Gostava de convidar a igreja para que todos pudéssemos nos levantar e vamos pensar